Boa noite, família! Vou trazer mais um manhwa, que dessa vez só tem mangá, ou manhwa, como assim diz, que é um... Literalmente, toda vez que eu falar manhwa, é um mangá, tá? Porque literalmente um manhwa é só o nome de um mangá coreano, literalmente. Ou um mangá chinês, que é um nome específico, mais pra frente talvez eu cite. Mas literalmente tudo mangá, tá? Dessa vez o mangá que eu vou trazer, o nome é World Greatest Disciple. Sobre artes marciais também, você deve ter percebido que eu gosto bastante desse gênero de shonen, artes marciais, algo do gênero. Sempre curto muito, sabe, essa questão, porque, querendo ou não, acho que grande parte de vocês, eu cresci vendo Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, então eu tenho essa paixão por isso, sabe? Mas, questão, sobre esse World Greatest Disciple, perdão, World Greatest Senior Disciple, como o nome já diz, o maior discípulo mais velho de uma academia, o nome já diz praticamente, ele é o discípulo sênior, ou mais velho, de uma academia de interior, no caso, assim, desse mundo de artes marciais. Ele é uma academia de interior, como se fosse uma academia, vamos dizer, de terceira categoria. E nesse mundo tem como, normalmente tem esses animes, mangás, novels, webnovels, de temas de artes marciais, a facção ortodoxa, que entre aspas seria os budistas, os taoístas, sabe, os monges, que estão ortodoxa. E tem os não ortodoxos, que são, seita demoníaca, seita da flor, uma coisa assim, sabe? É muito uma questão desse patamar, assim, que eles têm um picuinha entre si. E nessa questão de picuinhas, sempre acontece meio que um conflitos armados entre esses dois lados, de facção ortodoxa e não ortodoxa. Nesse mangá não é diferente. E quando estava acontecendo uma guerra, um conflito armado entre essas facções ortodoxas e não ortodoxas, o mangá, primeiro episódio, o 00, que sempre é bom, sabe? Tu vê o 00 pra te dar uma ideia do que vai acontecer, como o mangá é, se tu vai gostar, não vai gostar. E no capítulo 00 especificamente, tá acontecendo esse conflito armado. Esse conflito se decorre já no período de 10 anos atrás, do mangá, no caso. Questão, esse é um discípulo mais velho, ele é recrutado pro batalhão, que é um batalhão de pessoas que mandam os outros de base, e com base nisso o quê? Ele passou mais ou menos uns 3 anos nesse conflito armado, daí ele encontrou um dos maiores especialistas nesse mundo, que é chamado de Imperador Demoníaco da Mão de Sangue, isso. É um senhor de idade, como já deve ter imaginado, esses mundos de artes marciais, normalmente os especialistas mais poderosos são como o Odin, sabe? Um rosto mais envelhecido, parece um velho, parece que fraco, mas não, ele é muito forte. E nesse não é diferente. Esse Imperador Demoníaco da Mão de Sangue também é muito poderoso. Mas ele tá se perguntando, como é que ele encontrou tamanho especialista se ele é só um discípulo mais velho de uma academia do interior de terceira categoria? Aí que eu vou explicar para vocês. Ele é um discípulo realmente de terceira categoria, só que ele, querendo ou não, tem muita disciplina, ele é muito esforçado. Então ele acabou tendo aquele clássico Rock Lee, sabe, de Naruto, o esforço compensa a falta de talento, e foi crescendo, porque nesse mundo em si de artes marciais, normalmente, é dividido os rankings em quê? Terceiro rank, segundo rank, primeiro rank, pico, especialista, ou zenith, ou supremo. Normalmente esses 5 ranks sempre estão incluídos nesse mundo de artes marciais. E esse discípulo mais velho é um segundo rank. Então daí tu pensa, o Imperador Demoníaco devia ser no mínimo quinto rank, que é o seu nível supremo. Mas não, ele não, sabe? Ele foi subindo, lutou, tudo mais, cresceu, se esforçou, se tornou um primeiro rank no meio de todo esse conflito armado de esforço, treinamento, tutela dos mentores. Sim, ele acabou se tornando um especialista de primeiro rank. Claro, ainda tem uma diferença abismal entre um antagonista no nível supremo e o outro no nível rank 1. É a diferença de 2 reinos entre eles. É como se fosse um amador contra um Mike Tyson da vida. É uma diferença abismal. Mas daí que entra algo incrível. Incrível entre aspas, né? Porque entra o que a gente já conhece. O protagonismo, o poder, não vou dizer da poder da amizade, mas o poder de um protagonista. O autor não deixa de morrer. Então, questão. No meio que esse conflito entre o Imperador Demoníaco da Mão de Sangue e nossos protagonistas decorria,
O imperador ficava carregando uma caixa de madeira, que na visão dele era algo extraordinário. Por quê? Vou explicar agora mesmo. Esse imperador literalmente mandou de base toda uma seita com milhares de discípulos porque ofenderam ele. E com base nisso, pôde até derrubar a maneira de base, até frango, cachorro e gato, e botar tudo a fogo. Ele encontrou essa caixinha. Ele foi surpreso, porque ele, um dos maiores especialistas do mundo, não conseguiu destruir uma mera caixa. Tinha que ser algo especial. Não podia ser algo normal. E errado ele não estava. Mas no mangá em si mesmo, na versão gringa, não apareceu ainda o que era essa caixa especificamente, só que era algo extraordinário. Por quê? Vou falar agora mesmo. No meio desse conflito, enquanto ele explicava essa questão, ele mandou de base uma seita inteira, usou o poder dele, tava se grandiando, sabe? Eu sou pica. O Imperador Demoníaco tá falando isso. Com base nisso, o nosso protagonista lá, à beira de ir pra base, da vala praticamente, todo ferido, pensando, eu só quero viver. Eu queria viver mais, não quero ir de base agora. E o nosso Imperador, vou te dar duas opções. Gostei de você, você conseguiu sobreviver e não foi de base igual o meu ataque. Então é o seguinte, ou tu se torna meu discípulo, ou te mando de base. Naquele momento, nosso protagonista falou, parecia aparentemente que ele ia aceitar, porque ele estava meio que tendo uma posição, uma comunicação, não, vou me curvar perante o imperador, ele é muito forte, vai dar certo. Mas daí ele falou algo que é realmente algo legal, sabe? Falou, um mestre ou um professor é como um pai, e não se trai um pai nem um professor. O imperador naquele momento riu e falou, gostei disso, mas eu não gosto de ser registrado. E mandou nosso prota de base. Com base nisso, a caixa, que o imperador não conseguiu destruir, brilhou. E tentou sair da mão dele, como se fosse Star Wars, a força puxando, e ele segurou, mas a caixa escapou da mão dele. Um dos maiores especialistas daquele universo, a caixa escapou. Foi algo, pum, destruidor de mundo na mente do imperador. E olha o mais incrível, né, entre aspas, a caixa voou direto pro peito do nosso prota. Ele que estava à beira de base, de vala, meio que reviveu. E não só reviveu, ele ficou extremamente poderoso. Mas isso a gente vai decorrer mais pra frente. Porque naquele momento, bum, um clarão de luz, o que a gente encontra? O imperador caído no chão, foi de base. Daí passa 2 anos, nosso protagonista desaparecido, o imperador demoníaco foi de base, o conflito armado parou por conta disso, porque eles perderam a facção ortodoxa, querendo ou não, um dos seus maiores especialistas no mundo inteiro, um lutador de artes marciais, de esporte. Então eles pararam esse conflito armado, por enquanto. Nosso protagonista voltou pro dojo dele, pra academia do Tigre e Dragão, que é a academia que ele faz parte, é o discípulo mais velho. E lá ele encontra seu mestre, velho, doente, fraco. Eles perguntam, como isso? Meu mestre, quando eu saí, mesmo sendo um especialista de segundo rank no máximo, era um estado saudável. O que aconteceu? Quem fez isso? O que houve? Ele estava com muita ansiedade, porque o mestre dele foi quem adotou ele, criou ele. Ele não tinha pais, não tinha mãe, não tinha avó, não tinha ninguém próximo. O dojo, os discípulos, o mestre era a família dele. Então aquilo estraçalhou aqui. Com base nisso, ele foi. Me perguntou, o que aconteceu, irmão Júnior? Como um mestre assim, que deu outro irmão? Daí foi decorrendo do processo de contar a história, que o mestre foi desafiado por um, entre aspas, mendigo ou andarilho por uma luta. E com base nisso, nosso mestre não foi forte o suficiente e foi gravemente ferido por esse andarilho. Então, nosso protagonista, furioso, mas ao mesmo tempo sabia, eu não posso ir atrás desse andarilho atualmente, eu tenho que curar o mestre. Ele é um pai para mim, não posso deixá-lo morrer. Não posso deixá-lo ir de base. E foi isso que ele fez. Ele foi atrás do mestre, ele conseguiu curar o mestre, porque como nesses universos tem energia interior, é tipo um ki, palavra simples, usou esse ki dele para curar o mestre conseguiu voltar à forma saudável. Com base nisso, ele começou a restaurar o da academia, perguntar, resolver as pontas soltas. Mas isso é assunto para outro vídeo, porque eu já dei a introdução aqui do episódio 0001.
Se vocês gostaram, eu vou deixar aqui, como sempre, na descrição o nome da obra. Se gostaram ainda mais, deixa o like, compartilha, que isso apoia muito, me dá muita felicidade, sabe? Me dá vontade de criar mais conteúdo de vocês, melhorar ainda mais o conteúdo, melhorar mais a qualidade de todo o contexto. Então, por hoje é só isso, mas tamo junto, é só o começo. Amanhã eu não prometo que tem mais, mas com certeza vai ter mais. Vai ter muito mais conteúdo, muito mais aprofundado, muito mais qualidade.